Venham, provem e vejam. Jesus Cristo, você convida todos os povos para a sua mesa aberta. Você faz de nós, seu povo, uma comunidade amada. Você restaura a alegria de nosso relacionamento com Deus, mesmo em meio à solidão, ao desespero e à degradação. Somos pessoas únicas e todas parte de um todo, o sacerdócio de todos os crentes, batizadas e cheias com seu Santo Espírito. Você nos empodera a ser sua presença curadora em um mundo ferido. Esperamos ver seu reino na terra assim como no céu, enquanto trabalhamos por um mundo onde todas e todos tenham o suficiente, as guerras cessem e toda a criação viva em harmonia. Nós afirmamos sua missão a toda a humanidade de cuidar da terra, do mar e do ar. Portanto, resistiremos ativamente aos sistemas e estruturas que estão destruindo sua criação. Com toda a criação, nesta tarde, nós te adoramos, cada tribo, cada língua, cada povo, cada nação. Nós o conhecemos por muitos nomes, Deus Trino, além da compreensão, revelado a nós em Jesus Cristo, que nos convida à festa. Amém. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a esta festa, a essa mesa aberta, a esta celebração de 6 anos de existência, 6 anos de caminhada da comunidade cristã inclusiva do Salvador. Ouviremos o prelúdio desta celebração com a canção Deus de Amor, conduzida pelo nosso irmão Adailton. Amém. Tantas lutas, tantas dores no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder
poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. É bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Te adoramos, Deus de amor. Aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança, quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória. Aquilo que me dá esperança. Deus de amor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Essa tarde está sendo muito especial para nós da comunidade cristã inclusiva do Salvador. É a oportunidade que Deus está nos concedendo, na verdade, que a Santa Ruá está nos concedendo, de trazermos a memória, de contarmos mais uma vez a nossa história. 5 de abril de 2015. Tudo começou na tarde de domingo, em 2015, primeiro domingo de abril de 2015, onde um grupo de 5 pessoas, dessas 5 eu estava lá. Iniciamos na casa de uma dessas pessoas o nosso trabalho de propagação da radical inclusão de todas as pessoas. Naquele momento, nós não imaginávamos que hoje, em 2020, seríamos uma das comunidades da maior denominação cristã inclusiva do mundo. Nós nem tínhamos essa pretensão, se é que eu posso dizer assim. Quando nós começamos, achávamos que seria mais uma comunidade no Brasil.
que andaria com as suas próprias pernas. Talvez, naquele momento, caminharíamos sozinhos e sozinhas, mas aprove ao Senhor de nós encontrarmos as igrejas da comunidade metropolitana. Essa denominação cristã inclusiva, presente em mais de 50 países, nos 5 continentes, e hoje somos a presença da ICM aqui na capital baiana. Por isso que é uma tarde de muita alegria para nós contarmos essa história e trazermos à memória, como nós acabamos de acompanhar nesta canção inicial, o prelúdio deste culto, trazermos à memória as experiências na nossa caminhada comunitária, na nossa vivência comunitária, no nosso trabalho enquanto comunidade. Então, é uma tarde de gratidão ao Eterno, a este Deus, Pai e Mãe de toda a criação, que nos permitiu que fôssemos seus representantes, os representantes do seu reino aqui, nessa terra, nesse espaço geográfico chamado Salvador, Bahia, Brasil. Você que está chegando agora, você está acompanhando a transmissão da celebração de aniversário da Comunidade Cristã Inclusiva do Salvador, que completou esta semana 6 anos de existência, 6 anos de história. E durante esses anos, esses poucos anos, tivemos muitas experiências. Nos reunimos em vários espaços. Por quase 2 anos, nós nos reuníamos nas casas dos membros. Cada semana estávamos em um bairro diferente. Nós éramos uma comunidade itinerante. Nos reuníamos em Itapuã, nos reuníamos no centro de Salvador, nos reuníamos no Trobogi, local da residência do nosso irmão Adailton. Então, já fomos em Jauá, enfim, não dos bairros mais distantes até os bairros mais centrais daqui da capital baiana, a Costes estava lá todos os domingos. Mas percebemos que o encontro nas casas era uma espécie de empecilho para que outras pessoas pudessem se aproximar da nossa comunidade. Então, as pessoas ficavam assim meio que envergonhadas de se dirigir na casa de pessoas desconhecidas. E aí resolvemos mudar de estratégia. E aí, em 2017, começamos a nos reunir no espaço, né, mais neutro, no centro espírita. Então, isso facilitava o acesso das pessoas. Nós não estávamos mais nos espaços privados, vamos dizer assim, nos espaços particulares. E durante 6 meses, nós realizávamos e realizamos as nossas celebrações no espaço que pertencia ao centro espírita, aqui no centro de Salvador, próximo à estação do metrô, aqui no Campo da Pólvora. E alguns meses depois, firmamos a parceria com a Igreja Batista Nazaré, como éramos e continuamos sendo uma comunidade pequena, os recursos financeiros impossibilitavam a manutenção desse espaço. Era um centro espírita que tinha várias salas, e essas salas eram alugadas para outras atividades que não eram do centro espírita. Então, com os poucos recursos que nós tínhamos, não tinha como manter o aluguel desse espaço. Foi aí que tivemos a alegria de encontrar no caminho a nossa igreja parceira, a Igreja Batista Nazaré. Eu já tinha conhecido o pastor Joel Zeferino em alguns eventos que nós participamos, de algumas mesas, de algumas palestras em que nós mediamos, em que nós fomos convidados para mediar, para falar. E nesse encontro, pensamos na possibilidade
de conversar com a Igreja Batista Nazaré, com o pastor Joel Zeferino, e no aniversário de 2018, quando nós completamos 4 anos, a nossa celebração de aniversário foi justamente marcada por essa mudança. Saímos do Centro Espírita e fomos ocupar o espaço da Igreja Batista Nazaré, que até hoje nós estamos lá, com essa parceria, com esse trabalho, e tem sido uma experiência gostosa, tanto para os nossos irmãos e irmãs da IBN, quanto para a membresia da comunidade cristã inclusiva do Salvador. E aqui estamos, celebrando com você, celebrando com os nossos irmãos e irmãs de todas as manifestações de fé e de crença, não somente com a membresia da nossa comunidade, mas os nossos amigos, amigas, que também são irmãos e irmãs nossas, filhos e filhas, amados, amadas e amades deste Pai e desta Mãe Celestial. E por isso que eu convido você a se juntar a nós neste momento, e nós vamos dedicar ao Senhor, louvá-lo a Ele, com canções, com a mensagem trazida pela pastora Odja. Em alguns instantes ela estará entrando em cena, trazendo o alimento que vem do coração de Deus para o nosso coração, com os louvores que serão aqui apresentados, e também louvar ao Eterno, ao Criador, com a nossa palavra de oração. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Senhor nosso, Senhora nossa, te rendemos graças nesta tarde, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem caminhado conosco ao longo desses 6 anos. E é confortante e é edificante para nós, Senhor, membros dessa comunidade, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança, Senhor? A tua presença conosco na nossa caminhada, na nossa experiência e na nossa vivência comunitária. Te agradeço, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que se juntaram e estão comigo nesta tarde, nesta celebração, e as pessoas que estão nos acompanhando esta celebração. Que mais uma vez possamos ser tocados e tocadas pela manifestação da Santa Ruá nesta transmissão. Em forma de adoração, nós manifestamos a nossa gratidão. Em forma de adoração, Senhor, nós manifestamos a nossa devoção. Por isso que nesta tarde nós contamos e cantamos das bênçãos recebidas da divina mão. Gratidão, Senhor. Aceita a nossa adoração. Oramos no nome de quem nós cremos, no nome de Jesus. Amém. Ouviremos uma mensagem musical pela nossa querida Ju Lourenço, mais uma vez. Gratidão pela tua presença aqui, celebrando e festejando conosco, Ju. Um beijo, ó, desde já. Seja muito bem-vinda à nossa comunidade. É contigo. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce, atroz, manso, feroz, e caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim. Nada a temer se não correr na luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Fugir do coração, a força, uma procura.
Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim, nada a fazer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo de um coração, a força numa procura. Fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Eu vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Obrigada. Gratidão, Ju. Daqui a pouquinho o Ju estará de volta trazendo outras canções. Seja muito bem-vinda esta tarde. Obrigada. Faremos neste momento a leitura da poesia bíblica. É uma honra ter aqui conosco também uma pessoa muito querida pela nossa comunidade. Desde 2018, quando ele esteve na nossa comunidade, tornou-se uma pessoa muito querida, e eu não tenho dúvida que a Costas é muito querida por ele. O reverendo Francisco Ferreira Júnior, ele estará fazendo a leitura da poesia bíblica desta tarde, desta celebração, o Salmo de número 136. Mas antes, reverendo, duas coisas que eu quero te pedir para você, né? Antes da leitura. Primeiro, né, o seu depoimento, né, sua palavra de saudação para a nossa comunidade. Você já esteve presencialmente na nossa comunidade. Nós tivemos um momento muito gostoso, que foi o lançamento do livro do reverendo Júnior, profeta gay, viu, gente? Ele foi lá, um dos espaços de lançamento, né? Primeiro foi no retiro, né, da ICM Brasil, lá em Fortaleza, e depois foi aqui na nossa celebração, e também foi um lançamento duplo. No mesmo dia fez o lançamento no nosso culto e no culto da IBN. Pregou duas vezes, dose dupla, foi um domingo cheio. E também traz uma palavra em nome da ICM Brasil, em nome da ICM de Fortaleza, né? O reverendo Júnior, pastor da ICM de Fortaleza. E também, Júnior, assim, as pessoas estão comentando, mas estou aqui tão focado na liturgia que eu não estou dando para acompanhar, e gostaria que você registrasse a participação das pessoas nos comentários antes da leitura, por gentileza. E o reverendo Júnior é quase o pastor da nossa COSES. Ele teve alguns momentos que me substituiu. Olha, reverendo, assume a pastoral da celebração, porque eu não vou poder estar presente. Então, posso dizer que é pastor também da nossa comunidade. Maravilha. Antes de mais nada, muito boa tarde. É uma honra e um privilégio muito grande estar nessa celebração de vida, não é? Nessa celebração da COSES do Salvador. E como nosso querido pastor Luciano falava, COSES do Salvador mora no nosso coração. Não apenas no nosso, da ICM Fortaleza, mas de toda a ICM Brasil. Eu diria que de toda a MCC, não é? De toda a fraternidade universal das igrejas da comunidade metropolitana. Porque imagine só a honra e o privilégio que é ter uma comunidade em Salvador, não é?
essa comunidade que cheira a dendê, essa comunidade cheia de axé, cheia de vida e cheia do amor de Deus. E deixar aqui o nosso grande abraço, nossa gratidão pela participação nesse momento histórico da comunidade. Eu lembro como se fosse hoje, lá em 2018, quando no sábado, lá em Jauá, terra muito abençoada, nós começamos a conversar de tardezinha e entramos pela madrugada, e lá pela madrugada selou-se aí o casamento da COSSES com a ICM do Brasil. E foi maravilhoso vivenciar isso, não é? Esse momento histórico, graças a Deus. E como o pastor Luciano pediu antes da leitura, registrar as presenças que estão aqui conosco comentando. Nosso querido Adailton, que já cantou para a gente no prelúdio. Começamos. Só registrar aqui da honra de substituí-lo, viu, meu querido pastor Luciano, quando foi preciso. Na verdade, nós somos, assim, irmãos em Cristo, estamos juntos. Nosso ministério é compartilhado. É muito bom ser família em Deus. Está aqui conosco também o nosso querido reverendo Igor Simões, fundador da ICM Fortaleza. Está aqui feliz, celebrando conosco, dizendo viva a COSSES do Salvador. O reverendo Igor, que além de fundador da ICM Fortaleza, é pastor associado da comunidade, está celebrando conosco. Está celebrando conosco também nossa querida Jússi Lopes. Boa tarde, irmãos, irmãs e todas as denominações aí. Está o nosso querido irmão Roberto Gomes Lago. Boa tarde, estou por aqui. Estou eu também aqui comentando, não é? Viva a COSSES do Salvador. O Raine Silva, que estava com problema no áudio, mas que deu certo ao que parece, amém. Amém, Jesus. Pegou, graças a Deus, que você está conseguindo acompanhar. O Roberto, dizendo aqui para a gente estar de gratidão e devoção. O Adailton aqui pedindo para a gente compartilhar a live, só para registrar esse momento também histórico, né? No tarde de domingo, 16 horas e 52 minutos, estamos ao vivo com 17 pessoas nas nossas plataformas, somando Facebook e YouTube. Lembrando que essa live também está sendo transmitida no canal do YouTube da ICM Brasil. A nossa querida Glauce Andrade, lá da Igreja Batista de Nazaré. Lembro com muito carinho dela na ocasião do lançamento do Profeta Gay e da mensagem da querida IBN. Um abraço a toda a Igreja Batista de Nazaré. Pastor Joel, a Dirce Meire, vida longa a COSSES do Salvador. O Adailton celebrando aqui com alegria que ele está no meio de nós. Temos também o Luigi da ICM Rio, que está presente aqui conosco. O Luigi, que está dizendo que o culto está emocionante. E o nosso querido Adailton lembrando aqui dessa música belíssima que a gente acabou de ouvir, na voz da Ju, lembrando fugir às armadilhas da mata escura, nessa noite escura que nós estamos vivendo. Temos aqui o pastor Willames, da ICM de Cabedelo, viu? Toda a família ICM reunida ao redor dessa mesa de celebração. O Gilmar Rangel, falando sobre esse momento rico. Deus nos abençoe sempre. A Jússi Lopes, dizendo aqui para nós, viva a ICM do Salvador, muita emoção. Sandro Tavares Calda, graças a Deus, muitas participações, conhecendo a COSSES através do amigo Adailton. Olha aí o nosso... Fica a dica, viu, pastor Luciano? Nosso missionário, ele já canta, ele já pregou. Quem sabe em breve o pastor Adailton aqui no nosso meio. E temos aqui a presença ilustre do nosso querido pastor Joel Zeff. Boa tarde, meus irmãos. Vida longa a COSSES do Salvador, ao pastor Luciano Santana. Muita força na condução da comunidade. Amém, muito obrigado. Você pode continuar participando, enviando seu comentário, seus votos, suas felicitações pelos 14 anos de vida e missão da COSSES do Salvador. Nesse momento, nós queremos te convidar para nós meditarmos juntos no Salmo
136, que diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. E você pode repetindo: aquele que fez os grandes luminares, digamos juntos, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Baçã, porque sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda carne, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que livrará a nação brasileira e todo o mundo da pandemia da Covid, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que destronará a potestade que está assentada no trono do governo da nossa nação em Brasília. Aquele que com sua mão poderosa derrubará esse governo genocida, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho. Aleluia. Amém. Seguindo a recomendação do salmista, nessa leitura bíblica, dessa poesia bíblica, vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua fidelidade, a sua benignidade, a sua misericórdia duram para sempre. E é a próxima canção que estaremos cantando neste momento, Tu és fiel, Senhor, conduzida pelo nosso irmão Adailton. E cantemos, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu
és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fiel a mim. Amém. Amém. E como forma de manifestarmos a nossa gratidão, a fidelidade do Senhor ao longo desses 6 anos, eu quero chamar aqui o Silas, um dos nossos membros, uma das nossas lideranças da comunidade, para que o mesmo possa fazer a sua saudação e compartilhar conosco o seu depoimento enquanto membro da COSSES do Salvador, o ICM de Salvador. É contigo, Silas. O dia dessa nossa comunidade cristã inclusiva COSSES. Eu me recordo que quando eu cheguei, eu fui acolhido, e essa comunidade ela tem acolhido muitas pessoas que nas suas diversas formas, maneiras de se relacionarem com o divino e com a sexualidade, elas são abraçadas, elas são acolhidas. E, sim, nós somos uma comunidade da diversidade. E é nessa diversidade tão maravilhosa que, particularmente, eu vejo cumprir-se o versículo que diz a respeito da multiforme graça do divino, a multiforme graça de Deus. Por isso, para mim, a COSSES é um espaço sagrado, porque é um espaço de amor, de aprendizado constante, de aprendizagem constante, aonde, através do alimento da palavra, da comunhão, da união, nossa esperança, ela é despertada, ela é lembrada, ela é exercitada. A COSSES, para mim, é um espaço sagrado
porque é uma comunidade de resistência, de luta e militância contra toda a injustiça e aprisionamento do ser humano e de toda a criação. Por isso eu agradeço, particularmente, eu agradeço aos céus por estar ao lado de pessoas tão especiais e que acreditam que Deus, que o divino, não faz acepção de pessoas. Nessa tarde, eu não tenho nada a pedir. Eu só tenho que agradecer. Parabéns, Cossem. Celebremos a Deus, ao divino, toda a honra, toda a glória, e é dele que vem a nossa força, a nossa esperança, nesses dias tão difíceis. Mas certamente, assim como está escrito, para que nós não esqueçamos, o choro pode durar uma noite, mas é certo que a alegria virá ao amanhecer. Parabéns, Cosses. Eu lhe abraço e sou abraçado por você, pelo nosso pastor, pelos nossos irmãos, pelos pastores da ICM do Brasil e de todo o mundo. Muito obrigado. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez por mim e por ti. O seu sangue, sua vida lavou-me. Seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Beijo. Parabéns, Cosses. Gratidão, Silas, representando toda a nossa comunidade, trazendo essa partilha, esse depoimento de ser Cosses e de ser ICM, né? Na verdade. Então, gratidão, Deus te abençoe. O Silas é um dos... Só está aguardando o momento da sua ordenação ao diaconato, que, na verdade, deveria acontecer desde o ano passado, na celebração dos nossos 5 anos, mas a pandemia não deixou. Achamos que neste ano sairia a nossa celebração do 6º ano e, consequentemente, a sua ordenação, e mais do nosso irmão Roberto, os 2 irmãos aí aguardando o momento para a ordenação diaconal. As estolas desses irmãos já estão prontas desde o ano passado, mas nós só estamos aguardando o momento para acontecer esse momento histórico da nossa comunidade. Tivemos vários momentos históricos ao longo desses 6 anos. Tivemos a primeira celebração de batismo, tivemos a nossa filiação à Rede ICM Brasil e à Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana, lançamento do livro do Reverendo Júnior, Profeta Gay. Então, agora nós estamos aguardando mais um momento histórico, que é a ordenação dos 2 primeiros diáconos da nossa comunidade. Então, vamos aguardar esse momento, estamos nessa expectativa. Gratidão. Prosseguindo a nossa programação, vamos preparar o nosso coração para a reflexão que a pastora Odja estará partilhando conosco, mas antes nós vamos ouvir a nossa Ju Lourenço, que traz mais uma canção nesta tarde. Ju. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, usa-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Gratidão, Ju. Daqui a pouquinho estará de volta, trazendo mais uma canção. Bom, ao longo do ano de 2020, tivemos várias lideranças pastorais compartilhando a reflexão bíblica nas nossas celebrações. Algumas dessas mensagens tiveram um sabor, um tempero baiano. Algumas lideranças pastorais aqui da nossa cidade, aqui em Salvador, foram convidadas, mas outras lideranças pastorais, principalmente da rede ICM Brasil, e também fora do Brasil, né? Como a Bispa Nancy, por exemplo, falando conosco de lá dos Estados Unidos. Então tivemos mensagens com temperos diversos, né? Tempero americano, tempero baiano, tivemos um tempero cearense através dos reverendos Júnior e o reverendo Igor Simões. Tivemos mensagens com tempero paulista, com a reverenda, com o reverendo Cris, com o reverendo Márcio Retamelo. Enfim, tivemos, né, várias lideranças de vários lugares do Brasil trazendo essas mensagens com esse tempero, né, diverso.
E hoje teremos a reflexão bíblica, o alimento que nós vamos, neste final de tarde, ter o prazer de experimentar. Tem um tempero aqui do Nordeste, né? Tivemos também, de lá da Paraíba, viu, Ju? Temos a nossa ICM lá em Cabedelo, sua terra natal, com o pastor Williams, que deixou seu contato. Tivemos também o tempero paraibano, tivemos de lá de Teresina, na nossa ICM de Teresina, pastor João, pastora Alexia, a reverenda Alexia, de lá de São Paulo também. Tivemos tempero mineiro com o reverendo Sandro, enfim. E hoje teremos, mais uma vez, um tempero nordestino. Vem de lá, de Maceió, das Alagoas. Pela segunda vez teremos o tempero alagoano, né? Primeira vez foi com o pastor Wellington, participou da nossa celebração no ano passado, esposo da pastora Odja, ambos da Igreja Batista do Pinheiro. A Igreja Batista do Pinheiro está sendo meu objeto de investigação da minha pesquisa de mestrado. Então, eu quero, neste momento, franquear a palavra à pastora Odja Barros, mãe, pastora, teóloga, uma pessoa querida. Pastora Odja, dessa vez eu estou aqui como pastor, não estou como pesquisador. Isso fica para um outro momento. Fica para outro momento. Então, seja bem-vindo à nossa comunidade, à nossa festa, essa celebração de 6 anos. É contigo. Que alegria, pastor Luciano, comunidade linda, Cosses de Salvador. Muito obrigada por esse convite amoroso, afetivo, de participar dessa celebração festiva, que celebra 6 anos de caminhada, de história dessa comunidade. Muito obrigada, já fui muito abençoada com esse culto até aqui, com as canções maravilhosas, com os testemunhos, com a oração linda, profética, com tantos momentos, né? Eu me senti aquilombando com essa comunidade, né? No decorrer da celebração, muito bem organizada para nos fazer realmente sentir a comunidade. Mesmo nós que não estamos no dia a dia cotidiano, nos sentimos agora em espírito de culto e celebração por esses 6 anos dessa comunidade. Que história linda, pastor Luciano, esses 5 irmãos e irmãs que começam de uma maneira tão, como você falou, despretensiosa, essa história, né? Então é memória realmente que traz muita esperança. Esse culto faz memória, e uma memória bonita dessa história comunitária até aqui vivenciada, e é uma memória que nos esperança em tempos como esses. Então, já me sinto muito agraciada por essa celebração. Eu quero, então, só me inserir nesse espírito do culto, me inserir nesse grande momento de gratidão a Deus, arruar pela experiência vivida dessa comunidade, e quero trazer uma inspiração bíblica para se somar a essas outras inspirações até aqui trazidas nesse culto. E aí eu quero me conectar e usar, não é, a inspiração de 2 textos bíblicos que são do calendário litúrgico cristão ecumênico desse domingo. Porque quando eu comecei a fazer as leituras ecumênicas dessa semana e fui ouvindo arruar sobre o que partilhar com essa comunidade nesse dia especial, e aí sempre eu organizo a liturgia da Igreja Batista do Pinheiro e vou bebendo desses textos inspirados nesse calendário ecumênico para ir construindo a celebração. E aí essa semana eu fui construindo a celebração da Igreja do Pinheiro e pensando que palavra arruar sopraria para que eu pudesse entregar nessa tarde. E aí 2 textos do calendário desta semana litúrgico me inspiraram. O primeiro desses textos está no Evangelho de João, capítulo 20. Estamos na semana seguinte da ressurreição.
E esses textos vão estar fazendo memória ainda do ressuscitado entre nós, da presença do ressuscitado entre nós. E como esse culto traz essa proposta de memória, e memória foi a chave das comunidades, das primeiras comunidades, para alimentar a esperança. Os evangelhos foram escritos, primeiro como memória e segundo como esperança. Fazer memória, inclusive, da paixão e ressurreição foi o combustível, não é, para a escrita dos evangelhos. E por trás de cada evangelho escrito, a história de uma comunidade e como ela reviveu a história da ressurreição e como manteve viva a presença do ressuscitado em suas histórias comunitárias. E aí, a comunidade de João, e para mim sempre essa comunidade me inspira muito, e para esse aniversário talvez não poderia deixar de ter, como o pastor Luciano falou de temperos, né, que vocês têm provado e degustado como comunidade nesses 6 anos, e no último ano, 2020, o tempero da comunidade joanina, que é a comunidade que está por trás desse Evangelho de João, é um tempero que, para mim, sempre inspira deve pelo menos inspirar nossas experiências comunitárias, porque era uma comunidade, eu diria, muito subversiva, mais subversiva do que as demais, que subverteu muitas das lógicas que acabaram engolindo as outras experiências comunitárias. Por exemplo, as comunidades petrinas, as comunidades de Jerusalém, foram comunidades engolidas pela institucionalização da experiência de fé do ressuscitado. Ou a gente poderia mencionar as comunidades paulinas, que inspira, por exemplo, todos os textos das cartas que eram dirigidas às comunidades do primeiro século. E essas comunidades, apesar da resistência inicial de ser uma comunidade de manter viva o testemunho do ressuscitado no projeto de amor e igualdade, foi sucumbida depois, engolida também por um processo de institucionalização, de hierarquização. E aí sobra-nos a comunidade joanina, que não só inspirou a escrita do Evangelho de João, mas também essa comunidade está por trás, por exemplo, do Apocalipse, que começa com 7 cartas às igrejas, alertando, olha, que seria interessante para Cossis, a comunidade Cossis de Salvador, nesse aniversário, imaginar como, não é, essas comunidades beberam dessa memória da ressurreição para manter a sua trajetória comunitária dentro dessa memória subversiva da ressurreição. E aí, a primeira leitura é justamente inspirada nessa comunidade, e veja que quanta costura eu fiz dessas coisas para poder trazer esse texto aqui como inspiração para essa comunidade nessa tarde. E diz aí no capítulo 20, a partir do verso 19, no fim desse dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus. Colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos encheram-se de alegria, porque viram o Senhor. Jesus lhes disse de novo: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam a Ruá, recebam o Espírito. Os
os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não estarão perdoados. Mas Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos então lhes disseram: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, lhes disse: se eu não vir a marca dos pregos nas mãos dele, e se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se não colocar minha mão ao lado dele, eu não acreditarei. Depois de 8 dias, os discípulos de Jesus estavam reunidos de novo. A comunidade permaneceu se reunindo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando trancado ainda às portas, chegou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Então disse a Tomé: estenda seu dedo até aqui e veja minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-o no meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu-lhe dizendo: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você está acreditando porque viu. Felizes os que não viram e acreditaram. Eu vou ler até aí, até o 30. Esse é um dos textos que me inspirou para essa reflexão bíblica, mas tem um segundo que eu vou juntar a esse. Vou ler um pequeníssimo trecho de Atos. Atos, que foi escrito por Lucas, junto com o Evangelho de Lucas, que era uma obra só, na verdade. Lucas e Atos é um texto só. E escreve o Evangelho e escreve a experiência da comunidade que continuou, não é, a partir do testemunho da ressurreição. E nesse Evangelho, né, que continua em Atos, tem 2 textos sínteses da experiência comunitária das primeiras comunidades, como se fosse um resumo do que foi o momento primeiro da vivência comunitária. Claro, muitas vezes a gente diz que essas 2 sínteses são idealizações, mas nós podemos pensar também que a memória primeira, a memória daquela experiência daquilo que, por exemplo, a comunidade hoje, Cosses de Salvador, compartilha, daquela força primeira que nos fez comunidade, daquele impulso primeiro que nos reuniu, dessa força pulsante de quem vive, eu diria, a alegria de ser comunidade, que vive a experiência radical de ser comunidade, de tal forma que a gente realiza coisas que impressionam as pessoas ao nosso redor. Esses 2 resumos estão no início do livro de Atos. Um resumo no capítulo 2 e um resumo no capítulo 4. Eu vou ler o iniciozinho do resumo que está em Atos 4, a partir do verso 32. A multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eu vou ler até aí, do 32 e o 33. Com grande poder davam testemunho da ressurreição do Senhor. Ou seja, esses 2 textos sínteses, né, que fala da comunidade vivendo aquele primeiro momento de radicalidade da vida, do testemunho do ressuscitado nestas comunidades, partilhando o que tinha, mantendo o mesmo coração, o mesmo sentimento. Tudo isso é visto como testemunho da experiência comunitária e da experiência de uma comunidade testemunhando do ressuscitado entre eles. Então, é nessas 2 memórias que eu quero
compartilhar com os irmãos, as irmãs, todos e todas e todes que aqui estão nessa tarde, do que eu vou chamar assim de, se eu desse um título a essa mensagem, seria o sopro da Ruá que ressuscita o espírito comunitário. E é nesse sentimento que eu quero me inspirar. Quando o Luciano começou a relatar a história dessa comunidade, eu comecei a ver o nascer dessa comunidade de maneira igual a essa relatada no Evangelho de João. O ressuscitado entra quando os discípulos estão de porta trancada, com medo, amedrontados, e diz que ele se coloca no meio da comunidade, sopra sobre essa comunidade a Ruá, esse espírito, e lembremos que Ruá aqui é a palavra feminina, não é? Espírito feminino de Deus, que entra e sopra, espírito de criação e de recriação. Ou seja, essa memória do Evangelho, na verdade, mostra que é pelo Espírito, pela Ruá, que a comunidade é criada e recriada. Então, o que aconteceu há 6 anos atrás é que essa mesma Ruá que soprou nas primeiras comunidades, as formando, as criando e as recriando, o mesmo Espírito, é a mesma Ruá que soprou sobre essa comunidade que hoje celebra 6 anos da sua existência. 6 anos de testemunho histórico do ressuscitado entre nós e entre vocês, como comunidade. E aí, o relato de Atos justamente mostra o porquê do ressuscitado soprar sobre a comunidade. É para ressuscitar um jeito e uma maneira de ser comunidade. Porque esses textos, lembremos, não foi escrito no momento que Jesus, de fato, estava ressuscitando. Esse texto, que faz memória da ressurreição e desse sopro do ressuscitado, criando a comunidade, recriando a comunidade, tirando ela do medo, abrindo as portas dessa comunidade. Esse testemunho do Evangelho de João já vai acontecer lá nos anos 80, 85, ou seja, quase 50, 60 anos depois da morte de Jesus. O testemunho de Atos dos Apóstolos, da mesma forma, vai acontecer entre o final do 1º século e o iniciozinho do 2º século. Isso quer dizer que a memória da comunidade, a memória do ressuscitado soprando, ela é trazida certamente para que esse sopro do ressuscitado pudesse estar operando a criação e a recriação dessas comunidades, na força desse testemunho do ressuscitado. Eram tempos difíceis aquele tempo, quando esses textos foram escritos, foram forjados. Eram momentos em que as comunidades estavam vivendo um forte processo de, eu diria, distanciamento da experiência primeira do movimento de Jesus. Como eu falei inicialmente, as experiências da comunidade viviam vários desafios. Um deles era a grande distância do evento, né, vamos chamar assim, do acontecimento Jesus entre eles, como comunidade. Além da distância, a ausência das testemunhas oculares. Além disso, o processo já de institucionalização, hierarquização, perda do sentido primeiro em que aquelas comunidades viviam, e o processo de uma outra coisa que se chamava igreja
agora com um jeito institucional de ser, não é? Já havia hierarquias, aquela comunidade que funcionava pelos dons do Espírito, comunidade que tinha tudo em comum, comunidade que era uma comunidade que todas as pessoas vendo aquele jeito radical de viver o Evangelho, fazia com que as pessoas caíam numa grande graça com aquela comunidade. Diz que muita gente ficava admirado e criam naquela experiência porque viam esse mover do Espírito ali. Então, essa memória é retomada, eu diria, a fim de convidar, de convocar essa comunidade a renascer e ser recriada a partir dessa memória, eu diria a memória perigosa de Jesus, a memória perigosa do seu movimento que subverteu as institucionalizações da fé, as institucionalizações da experiência de Deus, as institucionalizações da experiência comunitária, porque se perdeu na organização do templo, na institucionalização de um culto no templo, e já não mais tinha a experiência comunitária. Ser comunidade, que, segundo o Luciano falou, que vocês estão trabalhando muito com a ideia do aquilombar-se, e isso me visitou também durante essa semana, gerando essa reflexão, e aquilombar é, sobretudo, ser e fazer comunidade, construir comunidade, mas construir comunidade de resistência, não é? Uma comunidade que realmente seja uma comunidade que provoque aquela estrutura estabelecida em seu entorno. Então, essa memória de Jesus ressuscitado, soprando no meio da comunidade, criando e recriando a comunidade, era trazida mais ou menos aí 3, 4 décadas depois da morte e ressurreição de Jesus, para renovar, ressuscitar a comunidade, na verdade. E é nessa palavra que eu queria me inspirar para dizer aos irmãos e às irmãs dessa comunidade, não é? É que sejamos ressuscitados e ressuscitadas como comunidade nesse tempo. Mais do que nunca nós precisamos ressuscitar esse espírito comunitário, ressuscitar a comunidade entre nós. Olha, num tempo de pandemia como esse que enfrentamos e de tantos vírus, não é? Não só o vírus de Covid-19 nos atinge, muitos outros vírus mortais, violentos nos atingem e matam em nós aquilo que eu diria que é a base do evangelho e do testemunho do ressuscitado, que é o ser comunidade. O movimento de Jesus é puramente um movimento comunitário. É um movimento, eu diria, diverso de comunidades, porque inclusive essas comunidades nascem dentro de um contexto de muita diversidade. Homens e mulheres, gregos e judeus, escravos e livres, samaritanos e judeus, gente que vivia, os judeus da dispersão, muita gente das diásporas da vida. Era um grupo, era um movimento que acolhia. As comunidades, as primeiras comunidades eram casa, eram quilombos, onde toda aquela gente desintegrada por um sistema que dominava, desintegrando as pessoas, porque o jeito de dominar dos romanos, assim como dos gregos, diferente de outras nações que já tinham dominado antes, era misturar todos os povos e aniquilar suas identidades a partir de um sistema que a gente poderia chamar de globalizante, a partir da cultura grega, da língua grega, apagar as outras identidades, muita gente escrava, muita gente ali no meio daquelas cidades, e aí as comunidades de Jesus eram comunidades, quilombos, que recuperava o sentido de identidade desses dispersos,
desse povo que vivia em diásporas, vários tipos de diásporas, e ali se juntava numa grande diversidade, inclusive diversidade de experiência de fé, de experiência religiosa, de experiência humana, porque eram vários corpos vivendo histórias muito diferentes, e o projeto de comunidade era muito subversivo, porque ali se juntava o que em outro lugar não se podia juntar nunca. Não se juntava como iguais em quase nenhum lugar. O que podia acontecer em uma comunidade herdeira do movimento de Jesus, uma comunidade do ressuscitado, eram essas comunidades que subvertiam todas as lógicas, a lógica quiriarcal do sistema greco-romano. Quiriarcal, você sabe que é essa pirâmide do senhor, do senhorio, né? Então, era lá no topo da pirâmide tem um senhor mandatário, e toda a organização do Estado vai se organizando numa hierarquia de dominação. E as comunidades eram esses redutos, esses quilombos, essas comunidades do ressuscitado subvertiam tudo, porque ali era um movimento de iguais, onde homem e mulher, escravo livre, judeu e grego, os corpos que eram corpos, vamos dizer assim, não reuníveis no mesmo ambiente como irmãos e irmãs, não podiam estar ali, e essa experiência subvertia. E aí, no final do primeiro século, quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que já há aquilo que a gente chama um amoldamento do estilo de ser comunidade, aquele sistema, daquele sistema social, econômico e religioso que mantinha as desigualdades, as hierarquias e as institucionalizações. E aí foi se quebrando e se perdendo o espírito do movimento de Jesus, o espírito das comunidades do ressuscitado, e as comunidades começam a se amoldar a isso tudo. E aí a memória que nós lemos agora mesmo no Evangelho de João, em Atos, é um sopro da Ruá, buscando ressuscitar nesse momento essa experiência primeira. Então, nesses 6 anos que essa comunidade celebra hoje, talvez a Ruá está soprando isso. E querendo, talvez, se não ressuscitar, mas manter vivo, recriar e talvez nos chamar a atenção para que não deixemos morrer essa experiência primeira, esse objetivo primeiro que nos reuniu, nos fez ser comunidade. Esse testemunho do ressuscitado precisa continuar sendo vivido concretamente. E aí é muito importante. Eu sei que o relato de Atos, esses dois textos sínteses, falando de que tudo era comum, que ninguém tinha falta de nada, que tudo era levado, por exemplo, aos pés dos apóstolos, isso é uma coisa que a gente precisaria estudar e discutir o que isso significava, representava uma síntese daquilo que eles achavam que foi a essência do ser comunidade de Jesus, comunidade do ressuscitado, o que era concretamente dar testemunho do ressuscitado no seu momento histórico. Mas para nós aqui, e agora, em 2021, o que seria dar testemunho do ressuscitado aqui e agora? Que atitudes concretas nos identificaria como comunidades do ressuscitado hoje, no meio de uma pandemia? A pandemia que nos distancia, mas não nos faz, não nos impede de ser e viver comunidade. Nunca se precisou tanto viver e ser comunidade como nos dias atuais. Aqui na Igreja Batista do Pinheiro, nós temos dito que nunca fomos tão comunidade como estamos sendo agora, quando não nos reunimos em templo algum, quando não nos encontramos presencialmente, mas nunca sentimos tanto
Ser comunidade, chorar as dores junto, nunca choramos tanto do ano passado para agora, nossas dores, estamos partilhando o pão mais do que nunca, porque nunca houve tanta fome como temos visto agora, o retorno de tanta gente com fome, essa necropolítica, essa política de morte, junto com esse vírus administrado por uma necropolítica, tem gerado fome, morte, violências, os corpos das mulheres, os corpos LGBTs, os direitos dos grupos indígenas, das comunidades periféricas negras estão eu diria, na nuvem criada por esse governo da pandemia, está sendo utilizada para subtrair direitos, passando muitas boiadas, não é, de morte e violência para muitos grupos. Então, todo esse contexto que nós vivemos nesse momento, eu diria que esse contexto é o sopro da Ruá para que sejamos comunidade. Quando Jesus, o ressuscitado, aparece no meio e diz, Pai, seja com vocês, e sopra, nós podemos interpretar de muitas formas esse sopro. Para mim, o sopro da Ruá está circulando entre nós, nessas muitas experiências, e esse sopro é convocação, e esse sopro é chamado para que a gente ressuscite cada vez mais o nosso ser comunidade para enfrentar esses outros sopros de morte que circulam entre nós. As asfixias da vida que estão no nosso entorno. Nós precisamos, mais do que nunca, nos organizarmos e nos aquilombarmos como comunidades do ressuscitado. Não é todo ajuntamento que é comunidade. Para ser comunidade do ressuscitado, precisa ter concretamente testemunho. Aqui no texto de Atos, são dados elementos concretos, históricos, que atestam que essa comunidade era uma comunidade do ressuscitado. Não adianta templo lotado, gente reunida num lugar chamado igreja-templo, mas não são comunidades do ressuscitado. Ao contrário disso, são comunidades de morte, onde o espírito da Ruá e do ressuscitado já não está ali presente. Então, que nós estejamos sendo soprados mais uma vez, para que o ressuscitado esteja em nós e no nosso testemunho de comunidade. E eu pensei, olha, que sopros concretamente nas linguagens atuais seriam hoje? Olha, o sopro que nos protege da institucionalidade da experiência da fé, da institucionalização do mistério que é a fé e a experiência de Deus na nossa vida. Não deixemos, porque foi isso que foi matando, sepultando naqueles ajuntamentos chamados comunidades de Jesus, que já não eram comunidade. Então, que nós possamos nos proteger, como que criar uma vacina. Nós estamos, nesse momento, pensando muito em vacina, e precisamos de vacina para todo, imunização das nossas comunidades, no nosso povo. Então, precisamos imunizar o nosso corpo comunitário de alguns vírus mortais. E eu diria que um vírus mortal que estava matando, inclusive, a memória do ressuscitado, já no final do primeiro século, era essa coisa chamada de institucionalização. Cuidado, irmãos e irmãs. Não nos deixemos dominar por esse vírus da institucionalidade, do ser comunidade. Também tomemos cuidado para não sermos uma comunidade que se confunde na sua missão. Jesus sopra e diz, olhe, paz esteja com vocês. E ele diz, a quem vocês perdoarem, será perdoado. O que significa isso na missão do ressuscitado? Somos comunidades.
Comunidades do ressuscitado comunidades reconciliadoras, não são comunidades desintegradoras, não são comunidades que condenam, julgam as pessoas, separam as pessoas entre aqueles que podem ser seguidores de Jesus e os que não podem ser. A vida toda nós fomos sufocados nesse modelo de comunidade, de igreja, que nos separava, nos fragmentava, muito mais do que nos integrava num corpo capaz de comunicar essa dádiva perdoadora, amorosa, integradora do ressuscitado. No ressuscitado, somos todos os corpos ressuscitados pela graça. Não existe corpo que não seja integrado na graça do ressuscitado. Não esqueçamos disso, para que a gente não seja uma comunidade excludente, comunidade que seja integradora da experiência do sagrado, como nosso irmão testemunhou há pouco, que nos integre com esse mistério, com tudo que nós somos, com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com a diversidade que somos, que nos integremos nesse sagrado que é diverso, e assim a gente possa ser testemunho. Olha como essa comunidade, imagino, assim como as primeiras comunidades assombravam positivamente pelo que eles viviam, que era em comum, aquele comunismo comunitário vivido, tudo era comum. Eu imagino hoje que nós vamos assombrar o mundo vivendo esse comunismo de diversidade, onde todos e todos os corpos, sexualidades são integrados numa mesma comunidade de fé. Sim, sexualidades divergentes, dissidentes, corpos dissidentes possam ser integrados na comunidade do ressuscitado entre nós. Então, ressuscitando, inclusive, essa diversidade que foi sepultada, crucificada por um modelo de igreja que impedia, que silenciava, que trancava amedrontadamente nossos corpos diversos numa casa de portas trancadas, como estavam os discípulos trancados com medo. Eu fico pensando, quantos dos irmãos e irmãs que hoje encontraram casa, comunidade na Coci Salvador, quanto tempo passaram trancados com medo, em igrejas que silenciavam, negavam os seus corpos, suas sexualidades. Então, o sopro da rua veio através dessa comunidade para abrir armários e portas e todos os espaços sagrados para que a gente possa cultuar e formar comunidades do ressuscitado e que seja integradora daquilo que nós somos, integradoras no sentido de nos integrar com o sagrado que nos acolhe na nossa diversidade. Finalmente, eu não poderia dizer que essa comunidade seja também ressuscitada e imunizada do vírus dos modelos, que eu chamo modelos quiriarcais, patriarcais, podemos dizer também cis heteronormativos. Cuidado, porque mesmo nas comunidades revolucionárias, nas comunidades contraculturais da época, como foi esse testemunho realmente dado no livro de Atos, mesmo nessa comunidade tinha uma tendência de resistência a essa experiência radical do ressuscitado, da igualdade. Tanto é que, se vocês continuarem lendo esse texto síntese de Atos, vai ver que enquanto alguns entendiam que nada era seu próprio, mas era bem comum, tinham outros que estavam traindo o projeto comunitário de iguais, guardando, escondendo, mentindo. Ananias e Safira, a despeito de alguma violência nessa narrativa que a gente precisa discutir, mas vamos pensar como
um alerta dessa memória bíblica a que a gente tem que vigiar, porque há em nós mesmos, esse Ananias e Safira, que é essa tendência de trair esse projeto comunitário radical. A gente tem que se vigiar, porque toda a minha igreja, nossas igrejas, as nossas comunidades, tem um germezinho que eu vou denominar aqui de Ananias Safira, que é como esse grande germe que nos é uma tentação constante da gente se trair nesse projeto. Sem perceber quase, nós vamos nos traindo nesse projeto. Devemos todos e todas ficarmos atentos e atentos, nos vigiarmos e que esse sopro da Ruá nos livre de sermos traídos contra essa revolução que é o projeto das comunidades do ressuscitado, que devem continuar sendo uma luz que ilumina, não é? Muito forte, uma luz que não dá para esconder, de algo que subverte tanto as estruturas, que as pessoas dizem o que é isso. Veja que coisa linda, uma comunidade Cossei Salvador, da Igreja Metropolitana, se reunindo no templo de uma igreja batista. Algo mais subversivo do que essa ecumenicidade prática, esse integrar, não é, de experiências comunitárias que subvertem o modelo vigente maior, não é, que nos divide, que nos separa. Então, tudo isso para nos convidar que esse sopro não deixe, não é, de circular entre nós. Há sempre áreas que precisam ser ressuscitadas em nós, particularmente nos nossos corpos, que precisam ser ressuscitados para a vivência radical desse evangelho, esse testemunho do ressuscitado, mas também na nossa experiência comunitária, inspirado na teologia feminista, que tem como principal metodologia e de leitura da fé, a suspeita. Eu diria que a comunidade, para finalizar, que quer ser testemunho do ressuscitado, precisa também de um pouquinho dessa dose de imunizante da hermenêutica da suspeita. O que é isso? Devemos sempre suspeitar, inclusive de nós mesmas, como comunidade, suspeitar da nossa própria maneira de nos olharmos. Eu tenho pensado muito isso como Igreja do Pinheiro. A Ivone Gebara esteve conosco essa semana, dialogando conosco, como ela nos convidou a repensar como às vezes a utilização dos nossos discursos, às vezes precisam ser sempre revisitados por nós mesmos. Por exemplo, para essa comunidade, o que é mesmo inclusão? Nós queremos ser incluídas em quê? O que é esse discurso de inclusão? Qual é a nossa proclamação? O ressuscitado entre nós é muito mais do que uma proposta de exclusão, é uma proposta que vai realmente nos chamar a ser uma comunidade, talvez, não que seja incluída nesses sistemas aí, mas que seja uma comunidade, eu diria, como foi o Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo precisou ser destruído porque aquele Quilombo denunciava a injustiça dos outros modos de existir daquelas comunidades, e apontava para uma nova possibilidade, que era real, que era possível. Então, é muito mais do que ser incluído. O ideal do movimento representado no Quilombo dos Palmares, que por sinal é aqui em Alagoas, nunca foi ser incluído nesses modelos e sistemas, foi sempre subverter os sistemas. Então, por isso que a gente precisa ser uma comunidade de suspeita. Suspeitar dos discursos
que vendem o evangelho como um produto fácil, como um produto a ser consumido. Isso nos chega como tentações muito discretas. Então, é nessa inspiração, eu fico querendo dizer muita coisa, de tudo que eu pensei, orei, e ouvi a Ruá, para compartilhar com os irmãos e as irmãs, mas sei que a gente precisa resumir isso, e eu resumo simplesmente nessa imagem. As imagens são muito fortes, a imagem de uma comunidade que estava com medo, trancada, e que o ressuscitado no meio sopra e faz com que essa comunidade seja ressuscitada, mas não para ser uma comunidade ressuscitada iguais às outras, ou que façam a mesma coisa, mas ressuscitar para o novo, ressuscitar para aquilo que estava se perdendo. Então, irmãos e irmãs, nesse culto celebrativo dos 6 anos, que o ressuscitado esteja entre nós outra vez, como esteve naquele primeiro dia, soprando na reunião desses 5 irmãos, e aqui estamos nós 6 anos depois, que hoje, nessa celebração, esse Espírito sopre e nos recrie sempre mais radicalmente comprometidos, e radical aqui é uma palavra boa, no sentido da raiz. Radical é aquilo que vai na raiz. Qual a raiz dessa comunidade? O sentimento raiz dessa comunidade. A subversão dessa comunidade foi dizer o quê e comunicar o quê na sua profissão de fé, na existência dessa comunidade. Então, que essa comunidade seja soprada por esse espírito do ressuscitado e continue dando testemunhos, e esses testemunhos que nesses 6 anos foram dados possam ser ampliados para a honra e glória do Cristo ressuscitado que soprou sobre vocês no dia da fundação dessa igreja. Que a Ruá, Espírito Criador e Recriador, seja com os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Amém. Gratidão, pastora Odja, por esta palavra profética. As pessoas aqui comentando dessa mensagem muito oportuna, e fica a minha palavra pastoral para os nossos irmãos e irmãs da comunidade, que este sopro da Santa Ruá, essa ressurreição, conforme a pastora Odja acabou de compartilhar conosco, nos impulsione e nos leve à dimensão, como diz o trecho da nossa declaração de fé que eu li no início dessa celebração. Que esse sopro da Santa Ruá, enquanto comunidade, nos impulsione a trabalharmos por um mundo onde todas e todos têm o suficiente, as guerras cessem e toda a criação viva em harmonia. Que o sopro da Santa Ruá, essa ressurreição, possa nos levar a reafirmar a nossa missão a toda a humanidade de cuidar da terra, do mar e do ar. E que esse sopro nos leve a essa condição de resistirmos ativamente contra toda e qualquer estrutura que destrói a criação de Deus. Amém. Amém. Falamos de espírito de Ruá. Esse momento, nós sempre, na comunidade, tiramos um momento de dedicação de vidas e bens. Interessante que eu coloquei na liturgia essa canção para esse momento de dedicação de vidas, né? Uma música que fala justamente sobre o Espírito. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde o teu Espírito possa sempre estar. É esta canção que nós vamos cantar neste momento com o nosso irmão Adailton. Pastora Odja, já segura aí um pouquinho que você estará ministrando a bênção apostólica no final dessa celebração. Dado é contigo,
E à medida que nós estivermos cantando, estaremos dedicando nossas vidas ao Senhor. Amém. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Peçamos ao Senhor essa graça, a graça da Santa Ana. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Tua presença, sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti. Em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final da nossa celebração especial, celebração de 6 anos da nossa experiência, da nossa existência enquanto comunidade. Quero deixar a minha palavra de gratidão a cada membro da comunidade que hoje faz essa comunidade existir. Temos muitos desafios pela frente, por sermos ainda um número pequeno, mas com a graça divina estamos chegando ao nosso 6º ano, e aí vamos caminhar agora rumo ao 7º. E aí quero agradecer ao meu querido Adailton, responsável pela música da nossa comunidade. Eu quero agradecer também ao reverendo Júnior por ter contribuído e nos ajudado na transmissão, aí nos bastidores, fazendo com que essa transmissão
acontecesse simultaneamente na nossa fanpage e no YouTube da Rede ICM Brasil, né, o canal do YouTube. Gratidão, Hebe, querido, um abraço. Quero agradecer ao Silas também, que participou aqui conosco. A Ju, pela participação musical também, gratidão. Receba o nosso abraço, nossa acolhida. A Ju fará o pós-lúdio dessa celebração, logo após a ministração da bênção apostólica. E a cada um e a cada uma que acompanhou essa transmissão, nossa gratidão, obrigado por ter celebrado juntamente conosco, ter participado da nossa alegria. Querendo maiores informações da nossa comunidade, é só acessar pelas nossas redes sociais, nossa página no Facebook, Costes do Salvador, ou também pelo site da ICM Brasil. Tem lá as informações das comunidades da ICM aqui no Brasil, então a Costes do Salvador está lá, o endereço, tudo direitinho. Você poderá entrar em contato conosco e ter as informações. Gratidão, pastora Odja, por ter aceito o nosso convite, e espero, no momento oportuno, ter a oportunidade de visitar a Igreja Batista do Pinheiro. Eu disse ao pastor Wellington, e eu vou dizer para você agora, né? Depois que eu defender a minha dissertação, né, será um presente para a Igreja Batista do Pinheiro, a cópia da minha dissertação para ficar lá, né, para que a membresia será um presente para nós. Exatamente. Então, eu faço questão de dar uma cópia da versão da minha dissertação quando tiver dependida. Estou prestes, né, para qualificar, e sempre fica aquela ansiedade, aquela expectativa. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Amém, amém. Então, nesse momento, eu quero franquear a palavra para a impetração da bênção, e logo em seguida, a Ju Lourenço fará o pós-lúdio dessa celebração. Essa bênção inspirada em Números 6, dos versos 23 a 27, uma adaptação dessa bênção, subvertendo essa bênção para as imagens femininas de Deus na Bíblia. E com essa bênção que eu quero lhe abençoar, você que está acompanhando essa celebração hoje. Com estas palavras, você deve abençoar todas as suas filhas e filhos, gerações de comunidades, que a divina Ruá dê o seu sopro de bênção vital, que Shaddai, com seus grandes seios maternos, nutram todas as nossas necessidades, que a divina Sofia, sabedoria, nos ilumine, tendo compaixão de nós. Então, conhecerás e invocarás todos os meus nomes, e te abençoarei com as bênçãos do divino feminino. Que esse sopro dessa trindade feminina divina sopre sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Faremos o pós-lúdio dessa celebração. Tenham todas e todos vocês uma excelente semana. Próximo domingo a gente está de volta e vamos nos deliciar mais uma vez com a voz da Ju Lourenço fazendo o fechamento dessa celebração. Ju. Os louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.
celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém, gratidão. Muito Amém. obrigada. Obrigada, Jaime. Gratidão a esse casal lindo. Deus abençoe. Jô, até a próxima. Gratidão. E a vocês que nos acompanharam, um forte abraço, um bom final de domingo e uma excelente semana. Até a próxima. Tchau, tchau.